O presidente Alessandro Barcelos volta da Alemanha com um sentimento de dever cumprido, mas principalmente com a expectativa de que os alemães do Werder Bremen vão liberar Rafael Borré antes do prazo definido para o meio do ano. Enquanto isso, tem muitos bastidores a respeito do negócio. Os encontros, as viagens em meio à Alemanha, os valores de Alário e Borré. E mais, conversei com o lateral esquerdo Eric, que está no Al Ain, sobre a possibilidade de ele jogar no Internacional em 2024. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo lá na Padre Cacique, no CT do Parque Gigante, nos bastidores do nosso clube, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, compartilha para o maior número possível de colorados e bora entender um pouquinho mais do nosso clube. Não te esquece que a KTO é a minha parceira aqui e tu pode pegar e ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito a partir do código Ernest. Pô, tá chegando o Campeonato Gaúcho, os outros estaduais também, né? Mas ainda mais agora com esse time que o Internacional tá montando, a chance da gente botar uns pila no bolso é muito grande. Então entra lá em kto.com e vai te divertir, porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos e sempre lá dentro, na KTO, com responsabilidade. Brinca com responsabilidade, beleza? Gente, vamos lá, né? Os valores e os pormenores da negociação com o Borré vai cada vez mais, melhor dizendo, né? Vão ficando cada vez mais claros e a gente vai conseguindo conversar com as pessoas e organizar tudo mais, né? Por exemplo, eu tinha falado que era 6,5 o valor total, né? É um pouquinho mais, são 6 milhões e 700, tá? E aí aqui é quase o pacote, vamos dizer assim, Alário Borré. Vai dar 6,2 pro Borré e 500 mil euros pelo Alário. E aí aqui é interessante, né, a gente destacar algumas questões. Até tem um perfil aí no X, né, e até acessa seguido Vozes do Gigante, ele comenta, o Alessandro Parcelas, né, e justamente isso, né, cara, o presidente Alessandro Barcelos conseguiu alinhavar um negócio muito bom para o Internacional. O Inter vai pagar 2 milhões de euros agora esse ano, mais 2 milhões de euros em 2025, mais 2 milhões de euros em 2026. Ou seja, ele vai pagar o Alário na gestão dele, começa por aí. Em 2027, aí são só 200 mil euros, mas que daqui a pouco tu vai ali e paga também brincando, tá? Tem mais ainda a possibilidade de rolar 1 milhão ainda, se dependendo se o Borré bater as metas com a camisa do Internacional. Mas isso é lá na frente, que aí tem que pegar e trabalhar em cima disso. O presidente Alessandro Barcelos, a comitiva como um todo, ela ficava numa cidade e viajava de carro até Bremen para basicamente conversar, né, entre Frankfurt, Bremen, para conversar com não só o Borré, mas os intermediários da história, né? Então conversavam com o clube que era o dono dos direitos, mas o jogador tem ali a informação de algo na casa dos 3, 4 encontros. E até isso era um dos motivos, né, que demorou, entre aspas, a negociação, porque era 4 horas de viagem, de onde eles estavam até o lugar onde o Rafael Borré estava. Então também, né, imagina, 4 para ir, 4 para voltar, já dava 8 horas basicamente. Mas enfim, deu tudo certo. Eles inclusive assistiram ao jogo entre o Werder Bremen e o Bochum, que era o jogo derradeiro, o jogo que o Rafael Borré se despediu e tudo mais. A tendência, claro, agora é aguardar, né, as liberações na Alemanha. O Rafael Borré fazendo uma força, os representantes também que ficaram lá, né, empresários e tal, que vão estar no negócio também fazendo uma força, o Frankfurt fazendo uma força e principalmente a torcida, né, porque a gente vê na torcida do Werder Bremen um movimento muito forte, muito pesado
para a liberação do jogador, porque é uma vergonha, né? O jogador já ter vestido a camisa do Internacional, por exemplo, e ainda já está com a cabeça aqui, já está dizendo que está feliz de ter assinado, que quer estar aqui logo, e quando vê o Frankfurt tá fora, né? O Frankfurt não, perdão. O Werder Bremen tá aí com um jogador que tá com a cabeça fora da Alemanha, beleza? Gente, também é importante a gente lembrar que nesse final de semana tem uma possibilidade de fazer um churrasquinho, né? Vamos assistir o jogo do Inter, vamos dar uma secadinha no Grêmio. Cara, então tu fala o seguinte, fala com o Zé Delivery, porque se tu é sócio do Internacional, tu tem 50% de cashback da tua mensalidade dentro do aplicativo do Zé Delivery. Tu pagou 100 pila, tu vai ganhar mais 50 de cashback. Usa essa barbada aí, tem pelo mundo colorado e também, obviamente, ali no Zé Delivery, beleza? Gente, o presidente está chega hoje, porque hoje tem a representação das gurias coloradas, ele vai estar lá e também começa a preparação do Inter para o Campeonato Gaúcho, né? Hoje, basicamente, é o último dia da pré-temporada, vamos dizer assim. E aí o Internacional, então, agora começa sexta, sábado e domingo a se organizar para enfrentar o Avenida às 4 da tarde no Beira-Rio. E aí, nesse quesito todo, até consegui conversar com o presidente Alessandro Barcelos ontem e perguntei, tu tá trazendo mais alguém da Europa? E ele responde, chega, neste momento, chega. Me parece que pelo histórico a gente vai ter novidade no meio do ano. Porque assim, até muita gente comentou e botou até um destaque, né, do Bola nas Costas, que uma participação dele em 2023, que ele foi organizar o Valência, mas viu o Alário, viu o Borré, então daqui a pouco tu não foi lá só para organizar a vinda do colombiano. Daqui a pouco a gente pode ter alguma novidade. Nesse meio termo, se a gente for fazer o frigir dos ovos, o Inter gastou dos 9 milhões previstos, até o momento 2 milhões e meio, quase um terço do que está previsto para gastar nessa janela, né? Porque ó, o Johan veio livre no mercado, o Robert Renan é só salário, num empréstimo com o Zenit, o Ivan foi pago 1,5 milhão, basicamente, de euros, né? Não é de euros, é melhor dizendo, reais, né? Pela transferência junto ao Corinthians, e ainda cedemos 20% do Carlos Miguel. Então, basicamente, no frigir dos ovos, são 2,5 milhões de euros aí em negociações, beleza? Por fim, a gente falou com o Eric, tá? Conversei com o Eric, o lateral esquerdo, que era do Internacional, foi vendido para o Al Ain dos Emirados Árabes, sobre a possibilidade de ele vir para o Internacional, né? Houve aí, foi ventilado pelo Lucas Fontes, do canal do Baldasso, que o Internacional estaria de olho nesse jogador. Primeiro que o Inter nega, né, com toda a veemência do mundo, mas o Eric, falando com ele, a gente consegue ver que ele está ligado no que está acontecendo. Ele diz que não sabe se tem proposta, do Internacional para o Al Ain, mas ele me disse muito claro, não faz sentido o Al Ain me liberar por empréstimo. Por quê? Porque eles estão agora a menos de um mês de jogar as oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. E o Eric é um dos expoentes do time do Al Ain, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Eric tá para se naturalizar árabe e aí virar, então, um jogador da seleção dos Emirados Árabes. E aí aqui que a coisa pode mudar de figura, ou poderia mudar de figura. Por quê? Porque o Eric diz o seguinte, cara, se o Inter faz a proposta pro Sheik, daqui a pouco o Sheik vai dizer não. Mas se o Sheik me pergunta, o que tu pensa da tua vida? De repente poderia haver negócio, porque no curto prazo é ruim, mas o longo prazo talvez fosse bom, porque o Inter teria o jogador viria para uma liga competitiva e numa liga importante do cenário mundial, valorizaria no mercado e além de valorizar no mercado, jogaria Sul-Americana e tudo mais, né? Tem uma previsão muito boa daqui a pouco do Inter conquistar alguma coisa. E aí, na questão de jogar na seleção dos Emirados, na questão de ser um produto valorizado, valeria a pena. Então, nesse quesito, talvez, para o primeiro semestre é praticamente impossível. Mas daqui a pouco para um segundo, bom, daí são outros 500. Lembrando, o Inter precisa
urgentemente de um reserva para o René. E essa é a posição primordial que o Colorado tem no momento, ainda na janela de transferências, que vai até o dia 7 de março. 7 de março. Mas, pro Campeonato Gaúcho, por exemplo, teríamos de ter um lateral esquerdo a ponto de até o dia 16 de fevereiro, para poder ser inscrito no Campeonato Gaúcho. Senão, só joga a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Vale destacar Dalla Corte, né, que é zagueiro, mas também faz a lateral esquerda, teve seu contrato ampliado agora com o Internacional, saiu no bid e tudo mais. Então é uma alternativa. E o Hugo Malho, que também faz ali, às vezes, de lateral esquerdo, né, e o Cudê já pediu para não deixar o cara embora. O Cudê quer o Hugo Malho aqui no Internacional ao longo aqui de 2024. E tem, óbvio, né, o Depena improvisado. Mas aí lá na frente é outra possibilidade, mas uma possibilidade mais remota a partir dos outros jogadores, beleza? Mais uma vez, se tu chegou até aqui, eu te agradeço demais. Não te esquece, cara, deixa teu like, compartilha, te inscreve também, né, e deixa o sininho ativado, porque daí quando tiver um conteúdo novo aqui, a gente vai ter muito para falar sempre no nosso Colorado. Valeu, um forte abraço, tchau!